Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. É sempre bom a gente estar aqui. Então hoje nós vamos concluir o assunto, né? Vamos lembrar mais uma vez que todos somos importantes na reunião. Há uma troca de energias espirituais benéficas aqui. Sempre tem alguém precisando e sempre tem alguém que possa doar. Cada um faz o seu pedido mental e vamos unir os nossos pensamentos. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Então, dando sequência ao nosso estudo do terceiro livro, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural, conhecimento da lei natural. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Olha que coisa aí maravilhosa para nós. Esse livro, como sempre eu comento aqui, ele é fantástico. Então, olha, o que Jesus diz para nós no Novo Testamento? Seja seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Mas a gente não consegue segurar muitas vezes. Então, eu achei muito importante isso daqui, ó. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, o tipo mais perfeito realmente é Jesus. Então, religião é rótulo. A religião é só alguma coisa que a gente utiliza porque nós estamos na Terra e existe vários segmentos. Jesus, vamos seguir Jesus. Olha o que Emmanuel falou para o Chico Xavier. Ele disse para o Chico Xavier o seguinte, quando começou a missão deles: se algum dia eu falar alguma coisa para você, passar alguma informação, der alguma instrução para você que vá contra Jesus e aquilo que o Kardec proclamou na obra espírita, você me esqueça e fica com Jesus. Então, estamos aqui em nome de Jesus. Mas, por isso que toda doutrina ela é muito importante quando prega o cristianismo. Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí nós vamos ver que Jesus foi o construtor do planeta Terra. E é o administrador do planeta Terra. Isso os espíritos superiores trazem para nós. E aí nós vamos ver em João, logo no início. Tudo foi feito por ele. A luz brilhou entre os homens, mas os homens não a compreenderam. Apóstolo João, no Novo Testamento, que eu acho um dos evangelistas ali mais importante. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas, não tinham conhecimento senão por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus sentimentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então é só a gente observar a natureza. Vamos observar tudo o que acontece ao nosso redor e nós vamos entender tudo isso que está sendo passado para nós aqui. Teve uma época que os sábios da França, entre aspas, queriam apagar a imagem de Deus da França. E eles saíram com varapaus, com uma porção de coisa para apagar. E tinha um senhor muito simples, o Divaldo conta essa história com uma emocionante, essa história contada pelo Divaldo. E aí tinha um senhor muito simples, cuidando de um jardim. Aí ele perguntou: onde vocês vão? Nós queremos apagar a imagem de Deus da França. Porque realmente teve uma época que lá era muito materialista, né? Aí ele falou: então vocês trazem umas varas bem altas para vocês apagar as estrelas.
Olha, que é Deus na natureza. Se nós analisarmos o nosso corpo e a gente prestar atenção, nós vamos ver que é Deus na nossa vida. Não tem outra saída, é Deus na nossa vida e Jesus Cristo no direcionamento dos nossos atos. Tudo aquilo que a gente for fazer, nós vamos analisar e ver que Jesus diria disso que eu estou fazendo. E olha só, Missionários da Luz, Chico Xavier, Espírito André Luiz. Existe a fecundação física através do espermatozoide, existe a fecundação espiritual. Existe a reencarnação física e a reencarnação espiritual. Então, a doutrina espírita traz todas as informações para nós. Nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos. É muito técnica a situação ali quando começa a vida. Ali nós vamos ver toda a trajetória. E no livro também A Caminho da Luz. Tudo dentro da doutrina espírita. Então a doutrina espírita ela chegou no momento certo. A gente não tinha resistência cerebral para poder entender a doutrina espírita. Porque tudo aquilo que está acima do nosso conhecimento e acima das nossas estruturas físicas nos perturba. Então a doutrina chegou na hora certa e a ciência avançando vai acompanhar a doutrina. Não é a doutrina que acompanha a ciência que acompanha a doutrina. Um amigo meu que desencarnou fazem 4 anos, ele estava na Inglaterra estudando uma parte da célula. Ele tem alguns livros publicados. E ele conversou muito comigo e ele era totalmente materialista à época. Como ele era um cara muito bom, porque independe de religião, a bondade do homem, a nossa trajetória. Tem muitas pessoas que não têm religião nenhuma e é melhor do que aquele que está todo dia, por exemplo, como eu, no Centro Espírita. Então, eu dei o livro Evolução em Dois Mundos para ele, Mecanismo da Mediunidade e o Ser Humano e o Espírito Imortal, que é do Espírito Ramatiz. E ele foi para a Inglaterra. Ele veio depois de 2 anos no Brasil, se tornou espírita, e aí passaram a analisar toda aquela pesquisa científica diferentemente, incluindo a parte espiritual. Tivemos muitas conversas depois, junto com outros que veio também, conseguiram lá abrir um estudo espírita na Inglaterra. Então, olha para vocês verem que quando a gente abre a mente para as coisas espirituais, tudo muda dentro de nós, nós passamos um entendimento mais correto de tudo aquilo que nos cerca. Que é que está na natureza. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a ensinar-nos alguma coisa a mais? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos as que pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam a aparência da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. Olha que coisa. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Nós vimos muito isso dentro das religiões, inclusive dentro do espiritismo. Pessoas que para poder dominar o outro, ele mente. Ele é um pseudo-sábio, aquilo que nós já sabemos que está no livro dos médiuns também, no livro dos espíritos. Então, a pessoa fica dependente e nós estamos aprendendo dentro do espiritismo que nós precisamos ser independentes. Embora participando da sociedade, estamos todos unidos. Independente no que sentido? Eu não vou esperar que o outro resolva meu problema. Eu vou correr atrás. Eu não vou esperar que o outro mude a minha mediunidade porque é impossível. Eu vou desenvolver a minha mediunidade. E quando nós vamos desenvolver a mediunidade, falando do desenvolvimento, nós não estamos falando só da mediunidade, nós estamos falando inclusive da natureza. Porque nós vamos todos juntos, vamos pegar 10 pessoas e nós vamos fazer uma visita, por exemplo, num mato, num lugar lá. Cada um vai ver uma coisa diferente. Nós precisamos ser observadores. Eu observei uma coisa muito interessante em Rondônia, na linha do Equador. Por exemplo, aqui a gente solta a água na pia, ela desce sentido horário, lá ela desce ao contrário. Quando eu visitei a bacia amazônica e a bacia do Prata, eu vi o divisor das águas. É uma coisa impressionante, que corre
sentido norte e sentido sul. Mas isso é um assunto interessante que daria para a gente conversar muito. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus, por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Olha que coisa para nós aí. Então, por isso que eu sou muito criticado, inclusive, em relação aos nossos procedimentos aqui no Chico Xavier. Porque a maior parte dos centros espíritas não tem a reunião mediúnica pública. É fechado. Mas o que nós estamos lendo aqui? O ensinamento dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Então tem que ser livre. Nós não temos nada para esconder. Se esconde seita. Doutrina não. Doutrina tem que ser exposta. Então por isso nós estamos aqui, por isso todos podem participar. Por isso que nós aqui do Chico Xavier estamos sempre convidando aqueles que queiram trabalhar. Olha, nós antes da pandemia, a gente tinha uma reunião todos os dias e tinha dia que tinha 2 reuniões. Entrou a pandemia, muita gente deixou de vir ao centro. Nós estamos de segunda a quinta só, e na quarta a gente tem 2 reuniões. Poderíamos, olha o tamanho dessa casa, nós temos um outro salão embaixo, idêntico a esse, acho que até um pouquinho maior. A gente poderia ter mais reuniões, poderia fazer um trabalho mais amplo, para que todos conhecessem mais. Mas é aquilo que Jesus fala, muitos são chamados, pouco escolhidos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas nós estamos aqui todos juntos. Esse trabalho é nosso, é de todos nós. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, e de outra forma ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistério aos profanos, segundo ele. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, a maior parte do tempo, simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias, umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, parecer-vos sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, que ao ir objetos de estudos nesses materiais, eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então, nós não só lemos, nós praticamos, nós participamos. Isso é que é importante. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, São Paulo. 5 depois de Cristo, Sicília, Itália, até 67 depois de Cristo, 62 anos. Foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Acho que todos já viram as mensagens do Paulo no Novo Testamento. Aí nós temos 2 livros interessantíssimos. As Marcas do Cristo, Hermínio Correia Miranda. Um pesquisador espírita fantástico. O primeiro livro, o primeiro volume, está contando a história do Paulo de Tarso. Então é uma história impressionante do Paulo de Tarso.
Martinho Lutero, reencarnação de Paulo de Tarso. Martinho Lutero, em alemão, Martin Luther, 10 de novembro de 1483, em Eisleben, Alemanha, até 18 de fevereiro de 1546, 62 anos, em Eisleben, Alemanha. Foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Olha, a Bíblia, ela era proibida. Quem lia a Bíblia era só os padres, era um livro que não era divulgado. Martinho Lutero, ele começou a ver que tinha alguma coisa errada ali. Então, por isso que ele foi o primeiro protestante, inclusive, para poder divulgar a doutrina de Jesus para o povo. Acho que todos sabem aqui que era até em latim, que a igreja, os padres, eles faziam a missa em latim e muitas vezes viravam as costas para quem estava assistindo. Aí, olha, não tem como eu não me emocionar. São Vicente de Paulo, a organização dos vicentinos, é uma instituição maravilhosa, fantástica, que ajuda muita gente. Seríssima. São Vicente de Paulo, ele benzia canhão, armas, fazendas, pessoas bem abastadas. Um dia, quando ele estava procedendo à missa, e ele virou as costas para os participantes, e quando ele olhou, ele teve uma visão de Jesus descendo da cruz, que chegou perto dele e falou: meu filho, o que você está fazendo da nossa doutrina? E aí falou uma porção de coisa para ele. O que aconteceu com ele? Ele ficou durante 10 dias. Todos achavam que Vicente de Paulo tinha ficado louco, porque ele mudou completamente o comportamento dele. E aí surgiu a ordem dos vicentinos. Olha, para vocês verem. Então, independe de doutrina. É o homem, é o homem. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo modificado. Aí tem um outro livro fabuloso, Paulo e Estevão. Nós vamos ver no começo ali. O Emmanuel está contando a história. O Emmanuel diz o seguinte, que não é uma biografia, é a realidade de uma vida de um homem transformado por Jesus Cristo. Esse livro é um livro fabuloso. Vocês imaginam o Chico Xavier recebendo esse livro. Então, ali tem a realidade. O apóstolo Paulo, ele mandou matar o irmão da noiva dele, o irmão de Estevão, sem saber que era o irmão da noiva, porque Estevão, ele tinha um outro nome. Ele mudou o nome e o apóstolo Paulo mandou que apedrejasse ele. E olha que coisa interessante. A noiva do apóstolo Paulo, junto com Estevão, eles recitavam aquela oração maravilhosa de Davi, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acho que todos conhecem esse salmo. E ela chamava eles, eram espíritos já evoluídos. Olha o que o Estevão fala para ele a hora que ele está ensanguentado para desencarnar. Ela passa a mão no rosto dele e a gente sabe o sentimento da mulher. E ele fala para ela, minha irmã, perdoa Paulo, porque ele é um bom homem. E todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Divaldo Pereira Franco, 5 de maio de 1927, Feira de Santana, Bahia, 96 anos. Professor, médium, escritor, orador e filantropo brasileiro. É considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita da atualidade. Fundou a instituição de caridade Mansão do Caminho. Tem mais de 250 livros psicografados. É reconhecido como conferencista e missionário do Espiritismo no Brasil e no exterior, sendo alcunhado Paulo de Tarso do Espiritismo. Sim, olha, ele não é o cunhado. É o Paulo reencarnado. Há 34 anos eu fui assistir uma palestra do Divaldo e eu tive lá uma visão. E numa conversa com ele, eu falei para ele que ele era o apóstolo Paulo. Ele não me respondeu nada. É o apóstolo Paulo. Vocês imaginam o arquivo do Divaldo Pereira Franco, o arquivo mental, tudo aquilo que está arquivado no subconsciente dele, que ele traz para o consciente. Vocês assistem a palestra dele, todos nós assistimos, as informações precisas que ele traz, de tudo aquilo que ele está comentando. E muitas vezes, ele está comentando alguma coisa, ele busca lá no passado e traz para o presente. Então,
está aqui. Olha o privilégio nosso no Brasil. Eu tenho certeza absoluta, mas é eu que tenho certeza. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não tem problema, porque o Espiritismo dá essa condição para nós. Nós não vamos crer porque alguém está falando, porque alguém teve uma visão, porque alguém proclamou. Nós vamos ver a lógica dos fatos. Qual homem que atende 5.000 pessoas? Qual homem que dá comida para 5.000 pessoas? Qual homem que fez um trabalho maravilhoso com crianças, que é a Mansão do Caminho? É só entrar na internet e digitar lá Mansão do Caminho, vocês vão ver o trabalho desse homem. Então, é um espírito grande, reencarnado. E nós estamos aqui porque nós também temos uma missão. Cada um de nós tem uma missão na Terra. E Jesus vai direcionar para nós aquilo que vai ser melhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Chico Xavier estava psicografando o livro Paulo e Estevão no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, patrão do Chico Xavier. Olha para vocês verem como que a espiritualidade prepara as nossas vidas. Chico Xavier foi justamente trabalhar por Rômulo Joviano, que era espírita, era um espírito superior já, que deu emprego para o Chico, e o Chico psicografava no porão da casa dele. E o pai do Rômulo Joviano, o Chico Xavier psicografou um livro fantástico, é um livro pequenininho, chama Jesus no Lar. Esse livro é emocionante. E o Rômulo Joviano, ele usou o nome de Neio Lúcio. Então o livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, que é o pai do Rômulo Joviano, pai do patrão do Chico Xavier. E aí Emmanuel avisou o Chico Xavier que eles estavam encerrando o livro. E olha, quando foi uma manhã, o Chico Xavier diz o seguinte no livro Santo dos Nossos Dias. Ele dá esse depoimento, que até o sol parecia que estava diferente. E quando ele chega para o encerramento do livro, encerra o livro. Quem já leu o livro Paulo Estevão, no final vai ver lá, que causa uma emoção muito grande para nós, o livro inteiro. E aí, de repente, dentro da sala começou como se fossem estrelas. E aí sumiu toda a parte material, toda a parte física do porão. E o Chico viu como se fosse uma paisagem, como se fosse um lugar maravilhoso. Aí todos aqueles vultos, olha, do cristianismo, aqueles homens que morreram para que a doutrina vingasse, que hoje nós estamos aqui, graças a esses homens que trabalharam para a libertação do cristianismo, para um mundo melhor, foram passando tudo na frente do Chico. E aonde eles pisavam, eles deixavam um rastro de luz. E o Chico Xavier ajoelhou-se e beijava os rastros desses espíritos superiores que passaram por ali. Todas as grandes figuras que participaram com Jesus vieram ali numa reverência à história desse apóstolo que foi o Paulo. Então, se o Paulo mudou, todos nós podemos mudar para melhor. De matador dos cristãos, ele passou a defender Cristo. E até Ananias recebe uma orientação de Jesus. Paulo é um vaso escolhido. Todos nós somos um vaso escolhido, porque nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.